lá, gente, continuação da nossa revisão para os primeiros anos da terceira avaliação de Química da Escola Estadual Santos Dumont, Parnamirim, né? E eu, Wilton Arcanjo. Então, no início, né, a gente mostrou quais são os assuntos de cada questão. A gente fez as questões de modelos atômicos, quanto, tabela periódica, propriedades periódicas, modelos atômicos. Então, fizemos as 5 primeiras questões e agora passamos, né, para a questão 6. Não é para a questão 6. Então, vamos lá. Então, a questão 5 sobre modelos atômicos e chegamos na questão 6. A questão 6 é sobre o modelo quântico. Então, dada a tabela, então da alumínio até o argônio, observe o que é dito e marque as alternativas corretas. O alumínio preenche inicialmente o orbital 3p. Então, para relembrar, vamos voltar aqui a nossa tabela completa. Onde é que está o alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio? Então, é esse fragmento aqui que está lá, na questão 6. Então, aqui é 2p e aqui é 3p. Então, vamos voltando lá para responder as questões. Então, o alumínio preenche inicialmente o 3p. Né? Então, aqui ele tem um elétron aqui, né? Que ele inicia o 3p. Então, é verdade. O silício preenche 2 orbitais 3p. 2 orbitais, não é? P no terceiro nível de energia. Então, então, cada 2 caixinhas eu tenho um orbital. Então, o silício está aqui, Si. Então, aqui eu tenho um único orbital, né? Então, essa alternativa 2, né, está falha. 3. O fósforo tem 3 orbitais P semi-preenchidos. Então, né? 1 para o alumínio, não é? Então, o segundo elétron vai querer entrar no outro orbital P vazio. E o terceiro elétron vai querer entrar no terceiro orbital P, né, que estará vazio. Então, isso mesmo, o fósforo terá 3 orbitais, não é, P semi-preenchidos, deixando espaço para poder entrar mais 3 elétrons, né, com spin contrário. O enxofre usa o orbital 4p, então vimos que essa linha todinha usa 3p. Né? Então o enxofre não usa o orbital 4p. Cloro preenche totalmente o subnível P. Então, para preencher totalmente, eu tenho que chegar à última caixinha, que é o argônio. Então, o cloro não preenche totalmente. Ele tem 5 elétrons nos orbitais P, né? 3p. E não o argônio que preenche totalmente. O subnível P é preenchido totalmente no argônio. Sim, é o que a gente tinha falado aí, que os 6 elétrons preenchem, né, totalmente no argônio. Então, temos as alternativas que estão erradas, né, que são o enxofre 4p, que está no 3p, e o cloro preenche totalmente, não preenche, quem preenche é o argônio. Então, as que estão em negrito são as alternativas corretas. Então, vamos lá para a questão 7. Preencher. Faça a leitura. A tabela periódica é a união dos elementos naturais e sintéticos, com períodos, as linhas horizontais, e famílias, as linhas verticais. Ela cresce em função do número de... Antigamente era massa, Mendeleev, né? Mas atualmente é o número atômico que representa a quantidade de prótons. Então aí, facinho, questão 7 concluída. Então passamos para a questão 8. Então, a questão 8 é sobre as propriedades periódicas. Então, observe a tabela e faça verdadeiro ou falso. Elétrons repelem elétrons e aumenta o tamanho do átomo. É isso que faz o átomo crescer, não é? Sem considerar a quantidade de prótons. Então, os elétrons, quanto mais elétrons eu tenho, mais vai repelir entre si e aumentará o átomo. Por isso que o ânion é maior do que o cátion, o átomo no estado neutro. Mais prótons puxam mais elétrons, diminui o tamanho do átomo. Sim, não é? Quanto mais prótons, mais vai interagir com os elétrons, puxando e deixando aquele átomo menor. Ânions são maiores que átomos nêutrons. Isso, né? Quanto mais elétrons eu tenho, maior a repulsão, maior o átomo. Cátions são maiores que átomos nêutrons. Os cátions perdem elétrons. Então, se perdem elétrons, os prótons
os prótons vão puxar os elétrons que sobraram mais forte. Então, o átomo vai diminuir e não aumentar. Mais à esquerda, maior é o átomo. Então, quanto mais eu vou para a esquerda, né, para próximo do lítio e todos os seus elementos, né, todos os elementos dessa família do lítio, maiores são os átomos. Então, quanto mais eu vou para a esquerda, tendendo a ir para a direção da família do lítio, maiores são os átomos. Então, é verdade. Então, mais à direita eu tenho os menores átomos, né, que é o inverso da 5. Então, na 6 eu tenho que, mais à direita eu tenho os menores átomos. Então, eu tenho uma sequência correta, as únicas que estão erradas são os cátions são maiores que os átomos nêutrons e mais à direita, maior o átomo. Então, vamos para a questão 9. Então, a questão 9, observa a tabela e vamos fazer a associação. Pode ganhar, não, na verdade é verdadeiro e falso, né? Então, pode ganhar se essa é a representação do modelo quântico para o hidrogênio. Nível 1, subnível S, um elétron. Então, ele tanto pode ganhar ou quanto pode perder esse elétron. Então, aí é verdade. 1s2, então, não é uma exceção à regra do octeto, é o hélio. Então, o hélio é muito pequeno, ele só consegue suportar 2 elétrons. Então, na verdade, ele está estável com seus 2 elétrons aí. Então, não instável. Então, aqui eu estou representando 4 elétrons, verdadeiro ou falso? Então, 1s2, 2s2. Os números subscritos representam os elétrons. Representam os elétrons. E aqui eu tenho 1s2, 2s2, 2p6. Então, eu tenho, né, na última camada, o segundo nível, apresenta 8 elétrons, então ele tem estabilidade. Né? Isso aqui é a configuração eletrônica do neônio, então tem o octeto completo. E aqui possui alta afinidade eletrônica. Então, na verdade, ele quer preencher, ter 2 elétrons na camada mais interna. Então, a tendência dele é perder esse elétron aqui. Então, ele tem, na verdade, baixa necessidade por querer elétrons, né? Afinidade eletrônica. E aqui fala-se esse átomo ele é maior. Então, ele tem 3 elétrons e um elétron sozinho. Ele vai acabar aumentando o seu tamanho. Então, aqui eu tenho um lítio. Então, já vimos, né, que quanto mais próximo do lítio, maior o átomo. Então, sim, é o maior. Então, aqui também fala no 7, 1s2, 2s1. Esse elétron sozinho pode ser perdido no nível 2 e pode se tornar um cátion, sim. Então, temos as alternativas aí. A única errada é do 2 e do 5. Para finalizar, identificar, né, os elementos usando a sua distribuição eletrônica final. Então, aqui eu tenho 2s1 quem é, 3s1 quem é, 3d1 quem é e 4f1. Então vimos, né, 2s1 é o lítio, 3s1 é o sódio, lembramos que aqui é S, aqui é D, aqui é P, aqui é F. 3d1 inicia o 3d1, o escândio, e o lantânio aqui no 4f1. Beleza? Então, gente, obrigado por assistirem o vídeo e boa sorte aí nos estudos para a avaliação.